Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade à aula de teoria quimiosmótica, na década de 60, e a gente tinha parado aqui, ó. Vamos prosseguir com a... Eu vou, na verdade, compartilhar a minha tela para a gente continuar de onde a gente parou. Ok, era aqui. Correto? Aqui estamos. Então, o Mitchell, basicamente, o que cria indagação, uma inquietação nele, é que a falta de encontrar intermediários de alta energia na mitocôndria para ser o intermediário da síntese da ATP, levou ele associando a ideia com a ideia de membranas, que eram de mosaico fluido, assimétricas, né? E a mitocôndria ser uma organela altamente cheia de membranas invaginadas, duas membranas, levou ele a se perguntar se, como nos exemplos que ele guardava de modelos biológicos, onde tinham gradientes iônicos e de pH sustentados pela respiração, ele se perguntou se isso não poderia estar acontecendo na mitocôndria também. Então, ele, como eu falei, vai tentar checar essa equivalência de ideias, né, entre o que ele já tinha observado das membranas biológicas serem assimétricas, gradientes, esse símbolo aqui é de um gradiente de próton, sódio e potássio, que existiam nas membranas biológicas, que existiam em vários sistemas biológicos, como as plantas, as mucosas gástricas dos diversos organismos, né? E potencial de membrana na membrana plasmática. Ele se pergunta se a mitocôndria não poderia ter alguma coisa parecida mesmo dentro da célula, né? O que seria uma coisa, até aquele momento, impensada, porque se achava que era na membrana plasmática que tinha diferença de carga elétrica e ponto. Então, a pergunta do Mitchell é: estes gradientes químicos, osmóticos, elétricos das membranas, acumulam uma energia potencial. Seriam mantidas as custas de energia química do ATP? Então, quer dizer, naquela época o pessoal começa a entender que a hidrólise do ATP era usada para fazer gradiente iônico. Então, seria a energia osmótica usada para fazer a síntese de ATP? Então, se você gastasse ATP para fazer gradiente iônico, que acontecia, por exemplo, no meio das bombas de sódio e potássio, elas gastam ATP, será que diferenças em gradientes iônicos e de pH poderiam ser usados para fazer a reação inversa? Então, o gradiente é que seria o intermediário de alta energia. Para isso, então, ele começa a postular, baseado nessa ideia de que você tem a reação de hidrólise, então aqui é um esquema muito simplório, né? Só para amarrar as ideias, fazendo de conta que isso é a membrana da mitocôndria, tem o lado de fora, o lado de dentro da matriz. O ATP ligaria numa proteína de membrana, que era uma ATPase, e ela sofreria a reação de hidrólise, então entra a água, hidrolisa o ATP, formando fosfato inorgânico e ADP, porém, o fato dessa proteína estar na membrana, talvez ela tivesse a capacidade de soltar o próton, que vem da hidrólise do ATP de um lado, e o PI do outro. De modo que a gente, à medida que fosse gasto ATP, você formaria um gradiente de pH. E isso seria a razão de se explicar, talvez, a formação do gradiente iônico. A ideia do Mitchell seria que, talvez, se tivesse alguém que fizesse também o gradiente de próton, esse gradiente de próton poderia ser usado para favorecer a reação reversa, quer dizer, fazer o próton chegar aqui, acumular por ação de massa, com fosfato inorgânico ADP, isso chegar até o ATP imposto pelo gradiente de próton. Está claro isso, gente? Então, essa seria a hipótese de que existiria a própria ATPase fazendo gradiente de próton e de carga elétrica,
positivo de um lado, negativo do outro, próton é positivo, portanto, isso aqui acumularia mais carga positiva, e talvez algum outro sistema, e aí ele pensa, talvez, no sistema dos citocromos, para fazer o caminho inverso. Então, a coisa começaria por aqui. Então, o NADH transferiria 2 prótons e 2 elétrons para o sistema da ubiquinona, fazendo o biquinol. O biquinol transferiria elétrons para os citocromos, e aí você teria passagem de elétron até o citocromo C, o citocromo A e A3, né? Fazendo água, e a passagem dos elétrons por aqui seria um segundo sistema de bombeamento protônico, onde se iria formar também uma diferença de pH e de carga. Então, você teria 2 sistemas, o da ATPase funcionando para fazer gradiente de próton e da oxidação, da oxirredução do equivalente redutor NADH fazendo NAD oxidado, FADH2 fazendo FAD oxidado, que eu não representei aqui, mas os dois funcionando na mesma direção. Então, isso geraria uma diferença de carga e, portanto, de força, uma chamada força próton-motriz. Por quê? Porque esse próton vai tender a ter que voltar para o lado da matriz que está negativo, certo? Então, esse próton voltando iria fazer aquilo que eu falei anteriormente, que seria tentar favorecer a inversão dessa reação da ATPase, fazendo com que a enzima se transformasse numa ATP sintase. Então, formação, enquanto estiver respirando, chegando ao equivalente redutor no ciclo de Krebs, isso passaria nos citocromos e sustentaria o gradiente de próton que iria impulsionar a reação da ATPase a trabalhar no sentido de ATP sintase. Então, Mitchell propôs a hipótese quimiosmótica, então está aqui nos desenhos dele, isso é original do Mitchell, o ADP e o PI entrando nessa ATPase reversível, ela usaria o gradiente de prótons para fazer os prótons passarem para o lado de menor concentração, menor potencial protônico, e isso estaria acoplado à síntese ATP. Por outro lado, o sistema da cadeia respiratória, isso também tinha uma equivalência na cadeia fotossintética, usaria os equivalentes, né, redutores para passar pelos citocromos. Isso levaria a um bombeamento de próton e teria que ter um aceptor final, certo? Então, o aceptor final aqui está representado como se fosse a letra B, que iria capturar os elétrons que passaram pela cadeia de citocromos, elétrons mais prótons, né? E isso iria ser transformado, se fosse respiração, em oxigênio, água, né? E esse gradiente seria usado para manter a síntese de ATP. O gradiente de próton também poderia ser usado para aquisição de ânion, porque a passagem favorável, né, na direção favorável dos prótons poderia transportar ânions, por exemplo, piruvato, glutamato, malato e outros ânions orgânicos que são fundamentais para poder chegar na matriz. Repara bem, eles são todos carregados negativamente no lado do citosol. Para entrar para o ambiente negativo, isso requer um pouquinho de energia, porque ele está empurrando contra um gradiente de carga elétrica. Então, o próprio gradiente de próton poderia ser usado para fazer essa passagem. E uma, vamos dizer, quarta rota, ou terceira rota de passagem dos prótons, seria por meio do desacoplamento, seria uma passagem não pela ATPase, trabalhando no sentido da sintase, mas sim uma passagem pela membrana, porque ela tem uma permeabilidade muito baixa ao próton, seria um vazamento, um próton leak. Ele poderia passar por aqui e essa rota poderia ser estimulada pelas substâncias desacopladoras, como, por exemplo, o DNP, certo? Então, aqui se explicava por que o DNP poderia, então, induzir a passagem de prótons por uma rota que não estava acoplada à conservação da energia sob forma de ATP.
Isso iria levar a um déficit energético, e aí a gente começa a entender por que eles são chamados de burner, queimadores, né, de calorias. A gente vai tentar explorar isso nos exercícios que eu vou passar para vocês. Mas esse era o esquema do Mitchell. E aí, então, o DNP, como eu falei, ele é usado até hoje, foi usado durante muito tempo, mas depois viu que tinha efeitos colaterais, mas é um pouco o que se explica com pessoas que querem perder peso, né? Tratamento da obesidade, por exemplo. Inicialmente, o DNP foi usado para isso, mas depois viu que ele tinha efeitos colaterais muito indesejáveis e perigosos, inclusive podendo levar a óbito. Eu queria que vocês me explicassem por quê, e essa droga foi descontinuada, tá? Mas até hoje, nos Estados Unidos, que sob certas condições, tem uma liberação para uso desse negócio, mas sob condições muito vistoriadas, monitoradas. Bom, vamos voltar ao experimento. Então, Mitchell foi fazer o seguinte: se é verdade que as mitocôndrias separam carga, ele fez o seguinte: ele colocou uma preparação de mitocôndrias hepáticas isoladas dentro de um recipiente fechado, tirou o oxigênio, então elas estavam em anóxia, sem oxigênio aqui, botou um gás nitrogênio, então não tinha oxigênio na solução, e ele ligou isso a uma bala que tinha uma seringa espetada aqui nessa tampa, né, que por onde passava, e quando ele quisesse, ele abria o cilindro com oxigênio para borbulhar o oxigênio aqui dentro, certo? Acoplado a isso também, ele tinha um eletrodo, um medidor de pH, de diferença de carga, para tentar ver será que existe formação de gradiente iônico quando consome oxigênio? Então, o que deveria acontecer? Deveria, na hora que entrasse oxigênio, separar carga na membrana, separar próton e fazer diferença de pH. E olha o resultado foi esse aqui. Então, quando ele borbulhava zero diferença de pH, quando ele colocava oxigênio, um pulso, uma quantidade pequena de oxigênio, fazia gradiente. E se ele interrompesse a entrada de oxigênio, o gradiente ia tendendo a voltar. Mostrando que, de fato, o oxigênio ele induziria a passagem dos elétrons e prótons pelos citocromos, e essa passagem de elétron e próton pelos citocromos levaria a uma diferença de pH nas membranas mitocondriais. E estava aí, então, demonstrado o intermediário de alta energia para a síntese de ATP. Quer dizer, era um gradiente iônico, era a força próton-motriz, né? Que está aqui no experimento mais bonitinho, que levou o Mitchell a ganhar o Prêmio Nobel de Química de 1978 por essa demonstração muito bonita, muito elegante e que foi totalmente inusitada. Inclusive, na época, o pessoal não acreditou nessa teoria. Então, os componentes da força próton-motriz, que tem esse símbolo ΔP de próton, se a gente vai converter isso em milivolts, tem uma fórmula para converter isso aqui. Primeiro, essa força é composta de diferença de carga elétrica, que tem essa sigla ΔPc, que se ele fosse medir na membrana da mitocôndria, dava uma diferença de menos 180 volts. E a diferença de pH que ele conseguiu medir era de meia unidade de pH, que, convertida a milivolts por meio da constante, a zeta, ele conseguia botar esse valor em menos 60 milivolts, portanto, menos 30. Menos 30 com menos 80 dá menos 220 milivolts. Então, a força para atrair o próton de volta para a matriz é altíssima. É uma das maiores que existe na célula. É maior até que a membrana plasmática. Então, dentro da célula, tinha uma organela que fazia um gradiente elétrico potentíssimo, que chupa praticamente tudo que é positivo, vai para dentro da mitocôndria, que ela é muito negativa, e isso, inclusive, é usado até hoje para se usar corantes mitocondriais de fluorescência que vão fazer a iluminação, para a gente poder ter ideia da morfologia. Vamos interromper aqui o vídeo 2 e passar para o vídeo 3. Muito obrigado. Vamos continuar
continuar, então, com a nossa aula. Muitíssimo obrigado. Daqui a pouco eu volto.